O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos desde ontem ouvindo na primeira leitura o relato da criação. E só para que nós possamos entender por que Deus criou tudo que Ele criou como uma grande prova de amor. Tudo que Deus criou é uma grande prova de amor. E por que é uma grande prova, ou melhor, para quem é a grande prova de amor que Deus quer dar diante de tudo aquilo que Ele criou? Para cada um de nós. Deus nos ama e por isso criou todas as coisas. E a palavra muito simples que prova esse amor, o que nós ouvimos na primeira leitura: Deus criou todas as coisas, criou o ser humano e o colocou para que dominasse sobre todas as coisas. O que é dominar todas as coisas? É usar de qualquer jeito? Não. Dominar sobre todas as coisas significa usufruir de todas as coisas, mas não se deixar dominar por essas coisas. Tudo que Deus cria é ato de amor para nós, é prova de amor para nós, para que nós pudéssemos
dominar sobre todas as coisas, nós seres humanos criados à sua imagem e semelhança, para que nós pudéssemos dominar todas as coisas. Mas a grande frustração de Deus, se é que nós podemos dizer que Deus se frustra, é justamente que Ele cria todas as coisas como uma grande prova de amor para nós, para que nós pudéssemos dominar todas as coisas, usufruindo bem de todas as coisas, mas isso voltou-se contra nós mesmos. Ao invés de nós dominarmos todas as coisas é que nos dominam. Nós achamos que dominamos quando usamos de qualquer maneira. Erro e ignorância da nossa parte. O que está acontecendo é apenas nós é que estamos sendo dominados. Mas como isso pode acontecer? Por que nós somos dominados por coisas tão pequenas, tão passageiras? Porque aí nós vamos ao Evangelho, a situação que Jesus se encontra diante dos judeus, dos fariseus e daqueles que lá estavam. Eles tinham muitas tradições e seguiam a estas mesmas tradições e faziam de tudo para que estas tradições fossem para o seu bel prazer. Por isso que eram capazes, inclusive, de mal interpretar a palavra de Deus, eram capazes, inclusive, de colocar a palavra de Deus aos seus moldes e viviam como verdadeiros velhos. Aqui só fica uma pergunta para nós. Onde está a renovação de Deus na nossa vida a cada momento? Se Ele realmente entrou na nossa vida, por que insistimos tanto em manter atitudes velhas, posturas velhas, manias velhas, vícios velhos? Pela resposta que vem da primeira leitura. O que deveríamos dominar é o que realmente nos domina. Reclame hoje de Deus a verdadeira autonomia que Ele nos deu ao nos criar. Porque senão, vamos continuar sendo apenas dominados por tudo aquilo que deveria ser dominado por cada um de nós. Se Jesus realmente entra na nossa vida para fazer a diferença, e continuamos com atos e atitudes, atividades, manias velhas, é porque Ele não entrou como Ele deveria entrar. Abra o seu coração nesse dia para fazer uma boa reflexão. Primeira, qual o lugar que Jesus ocupa na sua vida? Se for o primeiro lugar, por que ainda tantas coisas te dominam? Se não é o primeiro lugar, coloque-o em primeiro lugar. E tudo aquilo que Ele mesmo te deu para que você possa usufruir bem, você vai fazer. Não criando necessidades e muito menos escravidões. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.